que nem todos os genes estão funcionando ao mesmo tempo. E é por isso que algumas células elas vão parecer e se comportar de maneira diferente. Então, por exemplo, uma célula que compõe um tecido cerebral, ela é toda ela desenvolvida para carregar impulsos nervosos, enquanto que uma célula muscular do coração, por exemplo, tem em sua função a contratilidade. E, por exemplo, uma célula que compõe uma glândula da mama tem por finalidade a produção de leite. Todas elas são idênticas, exatamente o mesmo mapa, só que em cada uma delas um grupo de genes está ativado, dando a elas características físicas e funcionais diferentes. Então é assim que toda a natureza funciona. Muito bem. Portanto, se tudo que temos no mapa do DNA expressa o que somos, qualquer modificação que façamos na estrutura do DNA tem consequências, tá certo? E essas modificações elas podem acontecer de forma aleatória, e vamos colocar aqui de uma maneira muito, muito grosseira, vamos chamar todas elas de mutações, tá certo? Digo grosseiras porque não existem apenas mutações, existem alterações do DNA que são diferentes. Por exemplo, falta de determinados genes, que a gente chama de deleções, ou então genes que estão em lugares diferentes, translocações, amplificações, enfim. Mas vamos simplificar dizendo que qualquer alteração, eu vou chamar todas elas de mutações, tem consequências. Se uma delas acontece antes da gente nascer, de repente a gente pode ter surpresas até belas, certo? Então, uma modificação no gene que codifica a cor dos olhos, pontual, ela pode, antes de nós nascermos, se traduzir, por exemplo, em cores de olhos diferentes e assim por diante. E, às vezes, uma modificação pequena pode se traduzir em, infelizmente, defeitos sérios, certo? Quando isso acontece antes de nascermos, nós estamos aí no grupo daquilo que a gente considera congênito, né? Vindo do nosso material mais primordial. Mas, se essas alterações na estrutura das células acontecem depois que as células estão formadas, ao longo da nossa vida, a consequência disso, em última análise, pode ser o surgimento do câncer. Por quê? A célula que sofre uma mutação, ela passa a se comportar diferente daquilo que ela foi programada. E se essas mutações elas se acumulam, esse descontrole pode ir num crescente, tá certo? A ponto de, em um determinado momento, ela se tornar autônoma e passar a se dividir de forma desordenada, tá certo? Então, no fundo, o câncer é a consequência de uma alteração que aconteceu em uma única célula, que foi acumulando mutações. Então, normalmente, não é uma única mutação que é capaz de transformar uma célula numa célula tumoral, mas o acúmulo delas vai levar a uma desorganização do comportamento dessa célula até um ponto que ela se torna uma célula autônoma. E a verdade é que, para uma célula ser câncer, ela precisa ter muitos e muitos predicados. Não é qualquer mutação ou qualquer alteração que gera um câncer. Por quê? O câncer, na sua essência, ele tem que ter muitas capacidades. As células têm que crescer de forma autônoma, elas têm que ter a capacidade de infiltrar os tecidos ao seu redor, ela tem que gerar sua própria nutrição, então gerar novos vasos, ela tem que ser capaz de atingir vasos linfáticos ou corrente sanguínea e ser capaz de se instalar em outros órgãos. Então, são muitas capacidades que essa célula tem que adquirir para chegar a um nível de instabilidade que ela não só cresce, como ela cresce e tem a capacidade de se espalhar para outras partes do corpo, que é, na essência, o que são os cânceres. E a verdade é que, se tudo começa em uma única célula, uma célula se divide em duas, duas viram quatro, quatro viram 8, nós temos um crescimento exponencial, tá certo? E ao longo desse crescimento, novas mutações vão aparecendo pelo caminho. Então, conceitualmente, nem todas as células que compõem um tumor são iguais à célula que deu origem a todas elas. Existe sim uma célula-mãe, mas no meio do caminho novas mutações vão acontecendo. Então você tem uma doença que, apesar das pessoas terem um conceito de que o tumor é algo único, o bem da verdade, se eu olhar bem de pertinho, o tumor ele é um aglomerado de muitas e muitas células
e não necessariamente todas são iguais. Então isso começa a trazer complexidade para o nosso problema. E, pasmem vocês, em um único centímetro de tumor, tá certo? De câncer, é claro que esse número é variável a depender do tamanho das células, determinados tumores têm células maiores e outras menores, mas em média, um único centímetro de tumor tem, pasmem vocês, 1 bilhão de células. 1 bilhão de células. Então imaginem vocês um aglomerado de 1 bilhão de células, onde, teoricamente, qualquer uma delas poderia, em algum momento, se desprender desse núcleo central e parar em outra parte do corpo e ali crescer e gerar o que a gente chama de metástase. O fato é que um tumor, para chegar a 1 bilhão de células, 1 centímetro apenas, ele não surgiu do dia para a noite. Então, quando alguém é diagnosticado com um tumor, mesmo que pequeno, a gente tem convicção que ele está ali há muitos meses e talvez há anos. Por que não? Há anos no plural. Tem um microfone aberto, mas não há nenhuma dúvida, né? Muito bem. Se ele tem 1 bilhão de células com capacidades, muitas vezes, de se disseminarem, e ele está lá há muito tempo, a gente tem uma combinação bastante explosiva. Porque, infelizmente, em algum momento, a doença já pode não estar mais em um único ponto. E aí vem a pergunta fundamental. Por que é tão difícil tratar o câncer? Por que a gente conhece tantas e tantas doenças? Para tantas outras doenças a gente consegue soluções e tratamentos bastante assertivos, e quando vem a vez do câncer, isso não acontece. Por mais que os caminhos venham se abrindo e as novas descobertas acontecendo, os passos são pequenininhos, um a um. E a gente não tem a tal da cura definitiva, porque a gente chama de câncer. Bom, se a gente fizer um paralelo, tá certo? Com uma infecção pulmonar, por exemplo, uma pneumonia, numa pneumonia nós também temos uma situação bastante semelhante ao que acontece com o câncer, porque eu posso sim ter ali milhões ou bilhões de bactérias acontecendo ao mesmo tempo, e elas não necessariamente são todas iguais. Tanto é que existe o processo de formação de cepas de bactérias resistentes a determinadas drogas. Por quê? Elas também sofrem processo de mutação e elas podem divergir entre si. Não são todas iguais. Mas o fato é que mesmo com todo esse nível de complexidade, a ciência caminhou, vieram os antibióticos e eu, com 7 dias de um bom antibiótico, eu consigo curar uma pneumonia, que tem bilhões de células, que tem mutações, que tem uma grande proliferação, que pode se espalhar pelo corpo inteiro, mas eu invento um remédio que mata todas elas e eu curo o indivíduo. Mas quando eu estou falando de câncer, a história é diferente. A história é diferente por uma razão fundamental. E a razão fundamental é que a primeira célula que deu origem a todo o problema, ela veio de nós mesmos. E se ela veio de nós mesmos, ela funciona, ela tem todas as características praticamente idênticas à de uma célula normal. Ou seja o que eu queira inventar para agir contra esta célula, eu, infelizmente, vou acabar atingindo células normais. Por que um antibiótico ele é tão efetivo? Porque um antibiótico, por exemplo, pode inibir uma enzima ou uma proteína que existe apenas na bactéria. Só que a ciência ainda não encontrou algo que exista só no tumor e que não exista nas células normais. A gente tem, sim, várias coisas que a gente está descobrindo nos tumores, mas nada é exclusivo dos tumores. Então, seja o que for que a gente faça contra a doença, a gente vai estar, infelizmente, fazendo também contra as células normais. Então, vamos fazer um paralelo para transformar isso em algo bastante palpável. Vamos comparar um tumor a um formigueiro, tá certo? Imagine que eu desse a tarefa para vocês de eliminar dentro de um formigueiro um problema que está acontecendo, que é o surgimento de meia dúzia de formigas que diferem somente na cor. Eu não quero ter mais formigas vermelhas no meu formigueiro. Eu só quero ter formigas pretas. O problema é que essas formigas, tá certo? Com o passar do tempo, elas podem proliferar e elas podem caminhar para qualquer parte do formigueiro, tá certo? Então, uma comparação bastante grosseira, mas que vai fazer vocês entenderem alguns princípios que a gente usa em oncologia. Muito bem. Fica claro, tá certo? Que se essas
formigas que eu quero eliminar, se elas só diferem das normais pela cor, fica claro que se eu quiser matar essas formigas de fome, eu não vou conseguir. Que para matar elas de fome, eu mato todas as outras. Se eu quiser usar um veneno para matar estas formigas, tá certo? Se elas estiverem no meio das demais, eu não vou conseguir envenenar somente as vermelhas, eu vou acabar envenenando todas elas. Então eu tenho um grande grau de complexidade. Por isso que a gente diz, tá certo? Que tudo começa em oncologia, principalmente em tumores sólidos, com a cirurgia. Por quê? Porque se todas as formigas estiverem no mesmo lugar, a gente retira elas com a mão, e é o que o cirurgião faz. Quando o tumor está localizado, tá certo? O melhor tratamento para o câncer é a remoção dele inteiro, com margens de segurança, tá certo? A verdade é que, por maior que tenha sido o avanço na oncologia, a gente ainda está diante de uma premissa que é a grande maioria dos tumores sólidos só pode ser curada se puder ser removida, tá certo? Existem exceções? Existem exceções. Por exemplo, eu posso substituir uma cirurgia por uma radioterapia, ou eventualmente nem usar a cirurgia. Mas, via de regra, para eu curar o câncer, eu preciso poder retirá-lo inteiro, tá certo? E o que a gente aprendeu com o tempo? A gente aprendeu que a cirurgia não precisava ser enorme. Eu poderia ter exatamente o mesmo resultado, do ponto de vista de chances de cura, desde que eu removesse o tumor com uma área de segurança, tá certo? Porque tudo que eu posso fazer com aquilo que eu vejo, eu posso fazer não necessariamente com um estrago como esse, mas fazendo uma cirurgia conservadora. E eu uso artifícios para minimizar os danos e eliminar eventuais resíduos do tumor no local, por exemplo, acrescentando ao tratamento radioterapia. Isso é o tratamento local. Muito bem. Mas, infelizmente, o tumor não se resume a formigas todas localizadas num único ponto, tá certo? Senão a gente teria resolvido todos os problemas. O problema é que se esse tumor está lá há meses ou anos, se ele é composto por bilhões de células, em algum momento desses meses ou anos, se uma única célula, que tem a capacidade de infiltração, de disseminação e de crescer em outro lugar, se isso já aconteceu e eu não tenho como detectar, infelizmente, mesmo que o tumor inicial seja removido, o tempo vai passar e o paciente vai desenvolver o que a gente chama de metástases. Então, nessas imagens, cada pontinho escuro desses aqui é uma metástase. Cada bolinha dessas daqui é uma metástase. Então, infelizmente, quando o paciente com câncer não fica curado, ele não fica curado por quê? Porque as metástases elas aparecem, porque elas já estavam lá no momento da cirurgia, tá certo? E, infelizmente, a gente está naquela situação de ter um formigueiro com formigas misturadas, espalhadas, e eu tenho grande dificuldade, tá certo, de combatê-las. Como eu estou falando de algo na casa de bilhões e microscópico, não existe o conceito de querer tirar as lesões uma a uma à mão, tá certo? Porque a doença está disseminada do ponto de vista microscópico. Mas aí vem o que a gente chama dos tratamentos sistêmicos. A verdade, essa é a minha área de atuação. Eu sou um oncologista clínico, então o que eu faço, a minha arma para lidar com o problema é o tratamento sistêmico, tá certo? E quando a gente fala de tratamento sistêmico, vem à cabeça de todo mundo a quimioterapia, tá certo? E, de fato, ainda é uma arma importante que a gente usa contra o câncer. A base do tratamento oncológico ainda é quimioterapia. E talvez a grande maioria de vocês não saiba, mas quimioterapia surgiu de armas de guerra. A verdade é que, nos primórdios, antes da gente usá-los como agentes contra o câncer, algumas dessas substâncias eram usadas como armas químicas. Foram usadas na Primeira Guerra Mundial e também na Segunda Guerra Mundial. Até que alguém, tá certo, analisando o que acontecia com as pessoas expostas a estas armas de guerra, entre elas o tal do agente laranja, tá certo, o gás mostarda, dois pesquisadores perceberam que os indivíduos que eram expostos a essas armas de guerra, dentre os problemas que tinham, eles tinham uma grande destruição do sistema linfático. E aí surgiu a eles a ideia de repente, pegar um indivíduo com câncer do sistema linfático, expor ele a essas substâncias
que a gente chamava, que eram classificadas na ocasião como chamadas de mostarda nitrogenada, que inclusive veio a ser os primórdios de uma classe inteira de drogas que a gente usa em oncologia. E aí eles pegaram um indivíduo com linfoma, um câncer do sistema linfático, e expuseram ele a esta arma de guerra em doses controladas. E a verdade é que eles tiveram sucesso na regressão do câncer. Então, assim começou a história da quimioterapia, do tratamento sistêmico em câncer, tá certo? E isso data de 1942. Essa foi o dia e a hora que o primeiro paciente recebeu a primeira quimioterapia. Muito bem. A verdade é que o tempo passou, tá certo? E muitos outros remédios, além das mostardas nitrogenadas, foram desenvolvidos nessa classe de drogas, essa enorme classe de drogas que a gente chama de quimioterapia, em que todas elas têm em comum o fato de serem remédios, drogas, altamente tóxicas para as células que estão se dividindo. E essa é a característica das células tumorais, elas se dividem. Então, o bem da verdade é que quimioterapia é um grupo de remédios tóxicos, tá certo? Muito tóxicos, a semelhança de venenos contra as células que estão se dividindo. E o mais curioso de tudo isso é que muitas dessas substâncias foram desenvolvidas e utilizadas por anos a fio, sem que a ciência soubesse exatamente como elas funcionavam. A gente aprendeu o funcionamento de como elas agiam nas células há poucos anos, mas elas têm todas em comum o fato de serem altamente tóxicas para células em divisão. Mas aí vocês podem, nesse ponto, estar se perguntando, mas como esse negócio pode dar certo? Como é que eu, expondo os pacientes a um veneno tóxico para todas as células, como é que eu posso ter sucesso em termos de tratar o câncer e não matar o indivíduo? E aí, o pulo do gato, a chave de toda essa equação é que existe uma diferença, sim, entre células tumorais, tecidos tumorais e tecidos normais, que é o fato de que os tecidos saudáveis eles têm uma alta capacidade de regeneração. Vamos entender isso melhor. Imaginem vocês um tecido tumoral. Ele é composto de quê? De células desorganizadas que não cooperam entre si e que crescem de uma maneira rápida e desorganizada. Ao passo que um tecido saudável, não. Todas as células cooperam entre si. Existem diversos mecanismos de proteção e de reparação que vão ser prontamente acionados tão logo a gente sofre uma certa agressão. Muito bem. Então a gente tem uma vantagem dos tecidos normais sobre os tecidos tumorais. Então como é que a gente faz essa tal dessa quimioterapia? A gente pega drogas, então são aqueles esquemas com vários nomes diferentes, ACT, CHOP, FEC, CMF, enfim, vários tipos de combinações de remédios que são complementares em termos de mecanismos de ação. Uma boa parte desses remédios é ofertada por via endovenosa, mas existem sim remédios por via oral. E aí o que a gente faz? A gente faz a quimioterapia em ciclos. E aqui é uma animação bastante elucidativa. Prestem atenção. Imagine que eu tenho um tumor deste tamanho e eu faço uma sessão de quimioterapia, uma única aplicação. Se a quimioterapia vai agir em células em divisão, elas vão morrer e o tumor vai começar a regredir. Mas se eu parar por aí, passado algum tempo, o tumor volta a crescer. Muito bem, mas antes que ele cresça totalmente, e se eu fizer o próximo ciclo, o próximo ciclo, o próximo ciclo e assim por diante? Tá certo? Muito bem, qual é o intervalo entre um ciclo e o outro? O intervalo mínimo para que o paciente se recupere, mas não o tumor. E fazendo ciclo após ciclo, eu vou combatendo a doença e o paciente sobrevive a essa agressão. Então, do ponto de vista prático, bastante simplista, quimioterapia nada mais é do que um processo de envenenamento controlado. É isso que é quimioterapia. Portanto, se eu faço um ciclo de quimioterapia e atraso por razões que não a necessidade dos tecidos normais se recuperarem, por exemplo, eu atraso porque é um feriado, eu atraso porque o paciente tinha um compromisso ou algo assim, eu estou dando tempo para o tumor se recuperar. Então, essa cadência entre os ciclos ela é de suma importância. Eu diria que é mais importante até do que a dose do remédio que você está ofertando. Agora, se é um envenenamento controlado, tem consequências. E a consequência
vai ser maior em todos os tecidos que se dividem, que se proliferam. O cabelo cresce, por isso o cabelo cai. As mucosas estão o tempo todo se renovando, por isso aparecem sim aftas na boca. Por isso o paciente pode ter diarreia, pode ter enjoo, tá certo? E o tecido sanguíneo está o tempo todo produzindo células e se renovando. Por isso pacientes oncológicos em quimioterapia têm problemas como anemia, como baixa da imunidade e assim por diante. Tá? Muito bem. Vamos então entender como é que tudo isso funciona junto, a cirurgia e a quimioterapia. Então, vamos pegar como exemplo um câncer de mama, tá certo? O câncer de mama é um câncer que é tratado de forma multidisciplinar. Por quê? Porque no tratamento dele vai envolver cirurgia, vai envolver tratamentos sistêmicos e radioterapia. Mas para fazer um processo bastante simples para vocês, eu peguei um exemplo de uma mulher hipotética de 60 anos, com um tumor já com um certo grau de avanço, já não tão pequeno assim. Tá? Muito bem, se eu pegasse 10 mulheres com essas características e submetesse todas elas à cirurgia, que é o tratamento inicial padrão, e parasse por aí, eu teria curado metade delas, 50% delas, só com a cirurgia. Tá certo? Infelizmente, nas outras 50%, mesmo que tenham sido operadas, em algum momento as células já tinham se disseminado antes da cirurgia, eu não sabia disso, não tinha como detectar, e aí a doença voltará e vai custar a vida delas. É assim que funciona. Muito bem, mas e se eu, além da quimioterapia, ofertar algo mais? Uma quimioterapia ou uma hormonioterapia? Bom, aí eu salvei mais uma mulher. Se eu usar uma ou outra, mas se eu usar tudo isso, cirurgia, quimioterapia e radioterapia, além das 5 iniciais que ficariam curadas, eu curo mais 3 mulheres. Então eu estou falando numa taxa de cura num cenário desses, que já não era um tumor tão inicial assim, uma taxa de cura de 80%. Isso parece bastante interessante. Mas, infelizmente, 2 mulheres que submeteram a tudo isso, infelizmente, não vão ter um destino como nós gostaríamos. A doença, infelizmente, um dia vai custar a vida delas. Apesar disso parecer muito interessante, eu, com tratamento multidisciplinar, consegui curar 80% das mulheres. Vamos analisar esses mesmos números com um pouquinho mais de crítica. Tá certo? Um pouquinho mais de crítica. Vamos dividir quem ficou curada por quê? Lembra que eu falei que 50% delas ficariam curadas só com a cirurgia? Muito bem. Uma delas, se tivesse feito só hormonioterapia, além da cirurgia, também teria ficado curada. E a quimioterapia fez a diferença para 2 delas. Olhando de forma crítica, tá certo? Eu expus 10 mulheres à quimioterapia, sendo que 5 já estavam curadas, outra seria curada só com hormonioterapia e 2 morreriam mesmo com todas as minhas tentativas. Fiz tudo isso para tentar salvar 2. Infelizmente é assim que a gente faz. Infelizmente é assim que a oncologia vinha caminhando até muito, muito pouco tempo atrás. A gente tratava todo mundo para tentar ajudar algumas poucas, tá certo? Simplesmente porque a gente tinha dificuldade de entender quem era quem. Muito bem. A resposta mais difícil que um oncologista tem que dar todos os dias é para quem eu vou precisar ofertar algo mais, um tratamento mais agressivo, aqui está a quimioterapia, mas poderia ser quimioterapia ou outros remédios sistêmicos. E para quem? Eu não preciso fazer nada disso. Para quem a cirurgia resolveria o problema. Muito bem. É óbvio, tá certo, que um câncer é algo muito mais complexo que um formigueiro. E aqui eu estou lidando não só com uma diferença só de um único fator, como a cor que eu fiz um exemplo para vocês, mas eu já disse a vocês que essas células não são todas iguais, elas podem ter características muito, muito diferentes, tanto entre si como entre tumores. Muito bem. Mas o fato é que a tecnologia avançou e avançou bastante. Uma parte delas é bastante perceptível para todos nós. Ninguém tem dúvida que as coisas avançaram nesse setor aqui. Todo mundo fazia telefonemas por aparelhos como esse. Um dia, estranhamente, alguém disse que eu poderia fazer uma ligação de onde quer que eu estivesse. E era estranho imaginar que eu não precisaria estar perto de uma base para poder me conectar e falar com alguém. E hoje em dia, os telefones estão muito além. Eu faço tudo no celular, além de ligar, tá certo? Então, a tecnologia que avançou
nessas décadas, também, graças a Deus, avançou em oncologia, tá certo? E nossos avanços começaram desde como a gente fazia os nossos diagnósticos. Então, hoje, ninguém, em sã consciência, leva alguém para uma cirurgia de porte grande ou um tratamento sem uma análise clara diante de qual doença a gente está. E a gente começa toda essa história com uma biópsia. E essas biópsias hoje são infinitamente menos agressivas do que eram no passado. A gente consegue tirar fragmentos da doença, às vezes guiados por alguns aparelhos como ultrassom, tomografia. E tirando um pequeno fragmento, uma pequena amostra do tumor, eu posso fazer análises sofisticadas na doença. E aí começa a história bonita da oncologia, onde a gente começa a entender melhor as nossas doenças. Até muito pouco tempo atrás, tá certo? Nas décadas de 80 e ainda na década de 90, basicamente o que valia era o que o patologista enxergava em termos de aspecto das células. Ele enxergava os arranjos que essas células formavam e aí ele dividia em alguns grupos, tá certo? Mas tudo baseado no aspecto físico dessas células. Mas aí vieram alguns avanços e hoje a gente não se contenta mais em saber com o que elas se parecem. Eu quero saber com o que elas se parecem, mas quero saber também quais as expressões proteicas que existem nessa célula. Existem exames, por exemplo, chamada imunohistoquímica, que vai dar para a gente, na célula, que tipo de proteína está ali presente. Isso vão ser pistas de comportamentos de doença, de agressividade, inclusive de tratamento, tá certo? Mas eu não estou ainda satisfeito só olhando para as proteínas que estão presentes nas células. Eu quero olhar para dentro do núcleo dessas células tumorais, eu quero ver o que está acontecendo com os genes dessas células. Eu quero saber se ali existem mutações, se existem amplificações de certos genes, falta de alguns genes e assim por diante. Então, são informações que vão me ajudar a distinguir que tipo de doença eu estou diante, tá certo? Então, se eu posso partir para duas mulheres na mesma idade, com tumores bastante semelhantes, na mesma mama, tá certo? Do mesmo tamanho, eventualmente eu posso estar diante de uma doença onde a cirurgia resolveria o problema, tá certo? Mas aquele outro caso, onde aparentemente a doença era uma doença pequena, tá certo? Na verdade, aquilo era semente da desgraça, era semente de um problema muito maior, uma doença com altíssima capacidade de disseminação. Então, portanto, se eu parar na cirurgia, eu não vou ter um final feliz. Eu preciso complementar isso com outras coisas. Muito bem, a ciência caminhou assim e caminhou muito além. Se eu olhar, por exemplo, o que aconteceu no câncer de pulmão ao longo dos últimos anos, vamos fazer um paralelo com o que aconteceu com aquela história da telefonia. Nos anos 80, basicamente, a gente conhecia dois tipos de câncer de pulmão. A gente dividia em dois grandes grupos, que era o tumor que a gente chamava de pequenas células e os tumores que a gente chamava de não pequenas células. Tudo que não era isso, era aquilo. E, basicamente, os pacientes eram tratados com cirurgia em poucos casos, nos iniciais, mas a grande maioria dos pacientes acabavam na quimioterapia e a esmagadora maioria deles morreria quando a doença estava disseminada em menos de um ano. E a gente fez isso por muitos e muitos anos, tá certo? Até que a gente começou a enxergar, isso já era anos 2000, que eles não eram todos iguais nesse grupo. Existiam diferenças não só na parte de aspecto, mas no ano de 2008, precisamente, a gente começou a perceber que alguns tratamentos deveriam ser dados de forma diferente para alguns grupos desses. Porque o mesmo tratamento que poderia fazer esse paciente com essa doença viver mais, poderia fazer mal para um paciente com outra doença. E nós estamos falando em 2008, tá certo? Mas mesmo assim, parece que foi ontem, a gente ainda tratava essa doença de uma maneira muito grosseira. Muito bem, mas as coisas avançaram e avançaram bastante nos últimos tempos. E coisas que eram caríssimas e de difícil acesso no passado, hoje ainda caras, mas passaram a ser mais acessíveis. Por exemplo, técnicas moleculares sofisticadas, onde eu consigo pegar um fragmento do tumor, eu consigo fazer um sequenciamento, uma análise detalhada, minuciosa, do conteúdo do DNA desse tumor, e, por exemplo, avaliar ao mesmo tempo 324 genes e olhar nesses genes características que vão me dizer o funcionamento dessa célula e vão me dar pistas de quais os melhores tratamentos para essas doenças.
certo? E aquele câncer de pulmão, que eu tratava até muito pouco tempo atrás, década de 80, em 2 grupos, um grupo um pouco maior, já nos anos 2000, hoje, tá certo? Com as análises que a gente tem acesso, a gente divide em um monte de outras doenças, tá certo? Um apanhado de microdoenças, cada uma delas às vezes raras. Muitas dessas que eu estou mostrando para vocês representam 1, 2, 3% ou menos do pool de tumores que a gente chama de câncer de pulmão. Então essa história de que câncer de pulmão é tudo igual, se eles eram iguais no passado, hoje a gente sabe que eles são absolutamente diferentes. Nesse grupo de doenças, eu tenho doenças extremamente agressivas que não responderão a determinadas doenças e outras onde os pacientes poderão viver anos mesmo com doença metastática. Então, isso aconteceu com câncer de pulmão, isso está acontecendo em praticamente todos os tumores que a gente conhece. Então, aquela divisão anatômica que a gente se valia até muito pouco tempo atrás, o tumor da mama, o tumor do pulmão, o tumor do pâncreas, do estômago, ela cai por terra e a gente passa a dividir as doenças porque elas são na sua essência e não da onde necessariamente elas vieram. E claro, se a tecnologia ela avançou em termos de dividir os tumores, tá certo, em grupos e a gente entender melhor as doenças, é claro que avançou também em termos de tratamentos. E diferente do que a gente fazia no passado, que a gente usava remédios que a gente sequer sabia onde eles agiam, agora, na era do que a gente chama de terapia direcionada a alvos moleculares, eu desenvolvo remédios que agem em alvos específicos, alvos que existem em alguns tumores, tá certo? Então, o que eu faço? Eu, baseado naqueles conhecimentos que a gente tinha, eu já disse para vocês que o DNA vai ditar o funcionamento de todas as células. Muito bem. Se eu consigo analisar o DNA de um tumor, tá certo? E consigo ver que tipo de funcionamento a célula vai apresentar, eu consigo, por exemplo, identificar proteínas que estão alteradas naquele tumor porque tem um gene alterado. Ou então, enzimas que estão alteradas porque tem, na essência, um DNA defeituoso ali dentro. Se eu consigo mapear o DNA, eu consigo descobrir essas coisas todas, certo? E aí eu passo a desenvolver drogas que vão agir em cada uma dessas coisas. E aí eu consigo, olhando um mapa como esse, que parece confuso, entender o funcionamento das células tumorais. Parece confuso, mas não é tão confuso assim. Aqui eu tenho uma superfície, várias proteínas que servem para que a célula tumoral se comunique com o que está ao seu redor, tá certo? Esses receptores de membrana, eles vão lançar mensagens para o núcleo da célula através de reações químicas. E quanto mais eu conheço cada uma dessas proteínas e cada uma dessas reações químicas e enzimas no meio do caminho, eu começo a identificar onde estão as falhas das células tumorais. Começo a desenvolver drogas que agem em cada uma delas, certo? Então aqui tem um apanhado de nomes estranhos para vocês, mas um monte de remédios, esses em cinza são remédios que vão agir em pontos estratégicos da célula, tá certo? Bloqueando determinadas passagens. Isso é o que a gente chama de drogas-alvo molecular. Mas vamos simplificar para que fique mais claro esse conceito. E eu vou simplificar com um exemplo, tá certo? Esse é um paciente tratado aqui na Faculdade de Medicina do ABC. Eu tratei desse paciente em meados de 2008, mais ou menos. Meados de 2008. E ele tinha, na ocasião, uma doença muito rara que a gente chama de GIST. É um tipo incomum de tumores que nascem normalmente no trato gastrointestinal. São tumores estromais do trato gastrointestinal. E esses tumores têm uma característica muito importante, que é o fato de serem absolutamente resistentes à quimioterapia. Então, o bem da verdade é que quando pacientes como esse se apresentavam no passado, e esse passado não é tão distante assim, estou falando um pouco antes de 2005, tá certo? A gente faria sim tentativas de tratamento com quimioterapia, e esses pacientes, infelizmente, não respondiam. Eles teriam aí uma chance de resposta que eram inferiores a 15%, e mesmo aqueles que respondiam teriam um tempo de vida muito curto, tá certo? E a ciência tentou e falhou por muito tempo, até que em algum momento alguém percebe, analisando as células desse tumor, que ali naquelas células existia uma proteína que estava alterada, que era uma proteína que
ficava lançando um sinal proliferativo de forma contínua, como um curto-circuito. E aí, essa proteína que era presente nessa doença, de repente poderia ser um alvo para um tratamento qualquer. E o fato é que foi desenvolvido não exatamente para essa doença, mas percebeu-se que um remédio que já havia sido descoberto para uma outra doença, ele também bloqueava justamente essa proteína, atuando numa enzima que fica colada nessa proteína. Então, vejam vocês, um tratamento, uma doença, felizmente rara, mas com uma história muito triste, que não respondia à quimioterapia, onde os pacientes teriam uma vida curta, até muito pouco tempo atrás. Subitamente a ciência descobre algo nessa doença diferente, uma alteração de uma proteína específica, chamada c-KIT, tá certo? Uma proteína que está anômala, funcionando de uma forma errada e que faz a célula se comportar mal, e eu consigo bloquear isso através de um comprimido que o paciente toma todos os dias, um comprimido uma vez ao dia. E esse paciente que estaria condenado até pouco tempo atrás, tomando um comprimido uma vez ao dia, tem uma resposta como essa. Aí, de repente, alguém pode dizer, então descobrimos a cura para o câncer. Infelizmente, não. Longe disso. Mesmo nesta doença, o tempo passa, mesmo que esse paciente tenha sobrevivido anos, e foi a história deste paciente específico, um dia o tumor desenvolveu resistência a essa medicação e, infelizmente, a doença acabou avançando. Tivemos outras tentativas, mas, entendam, esse remédio que é fabuloso, extraordinário, para o tratamento desta doença chamada GIST, se eu tivesse tentado esse mesmo remédio numa doença como um câncer de mama, um câncer de pulmão e tantos outros, ele teria sido absolutamente inefetivo. Por quê? Porque eu estou dizendo que era uma droga que agia numa proteína que existia nesta doença. Se a doença não tem essa proteína alterada, você não tem sucesso usando o mesmo remédio. E um outro avanço enorme que a gente teve nos tratamentos de câncer foi o desenvolvimento dos chamados anticorpos monoclonais. Na verdade, para traduzir isso para as pessoas que não são da área de saúde, os anticorpos monoclonais, eles nada mais são do que mísseis teleguiados, certo? São drogas, são remédios que vão ser injetados, por exemplo, na corrente sanguínea do indivíduo e que vão diretamente no alvo que eu escolhi, tá certo? E isso, na verdade, não é nada de tão novo nem tão fabuloso. Existe algo que vocês todos provavelmente conhecem, que nada mais é do que o desenvolvimento de anticorpos monoclonais. Então, vamos mostrar para vocês, e eu vou mostrar como isso virou remédio um dia. Então, vocês todos conhecem veneno de cobra e já ouviram falar que o antídoto para veneno de cobra, ele é produzido usando animais como cavalos, tá certo? Então eu pego um pouquinho do veneno de cobra, que é o alvo que eu quero atuar, eu injeto num animal como o cavalo, e como esse veneno da cobra é uma substância completamente anômala para o organismo do cavalo, o sistema imunológico do cavalo prontamente identifica isso e produz anticorpos, tá certo? Em larga escala. E aí eu isolo esses anticorpos e aí eu tenho o que vocês conhecem como soro antiofídico. Muito bem. Esse princípio, tá certo? Ele pode ser usado no desenvolvimento de drogas para tratamento de câncer. O problema é que se eu parar por aqui num soro, que seja um soro contra o câncer, isso não pode ser usado como tratamento, porque ao injetar uma substância que foi produzida num cavalo, num ser humano, eu tenho grandes riscos de efeitos alérgicos. E o próprio organismo do indivíduo acaba desenvolvendo anticorpos contra estes anticorpos, porque eles não são anticorpos humanos, são anticorpos de cavalo. Quando a pessoa recebe isso na forma de um soro antiofídico, uma única vez, ok, mas isso não poderia ser usado como remédio. Mas como é que então a ciência deu um passo além e desenvolveu remédios baseados nesse princípio? Muito bem, eles usaram animais, sim, mas dessa vez eles usaram ratos, tá certo? E aí, em vez de veneno de cobra, que a gente não tem interesse em desenvolver um remédio para câncer baseado em veneno de cobra, o que a gente fez? Eu peguei, por exemplo, proteínas
que eu tenho interesse em desenvolver anticorpos contra elas, proteínas que, por exemplo, estão presentes em determinados tumores, tá certo? E eu injetei essas proteínas no organismo do rato. Muito bem. Como essas proteínas não fazem parte do organismo do rato, o organismo do rato desenvolve anticorpos imediatamente contra essas proteínas. Muito bem. Em lugar de fazer o que se faz no soro antiofídico e de ir atrás diretamente dos anticorpos, eu peguei as células do rato que estão produzindo os anticorpos, certo? Isolei essas células, que são células capazes de desenvolver justamente um anticorpo que ele é direcionado contra a proteína de meu interesse. Peguei essas células e fiz uma fusão, através de biologia molecular, eu consigo fazer uma fusão com células tumorais também produtoras de anticorpos. Então agora eu tenho células que crescem, que se dividem de uma maneira exponencial e que produzem os anticorpos de meu interesse, certo? Faço isso de uma forma industrial e ao final do processo eu tenho muitos e muitos anticorpos teleguiados, mísseis guiados contra a proteína de meu interesse. Mas até aqui eu tenho soro, igualzinho o soro antiofídico, então posso usar isso como remédio. Como é que a ciência contornou essa limitação? Ela pegou o anticorpo vindo do rato, pegou o anticorpo vindo dos seres humanos e fez o que a gente chama de humanização. Por uma série de reações bioquímicas, a gente consegue substituir a parte que veio do rato pela parte que veio do ser humano, mantendo apenas a parte que é a mira desse míssil teleguiado. Então, no final do processo, eu vou ter um anticorpo que se assemelha a um anticorpo de um ser humano, mas que ele é direcionado por uma proteína de meu interesse. Tá certo? E isso é um remédio contra câncer, por exemplo, que eu posso usar isoladamente ou eu posso ir além. Eu posso acoplar a essa molécula outras substâncias, sejam elas radioativas, tóxicas ou quimioterápicas. E aí eu teria um míssil teleguiado que leva um presentinho junto, tá certo? Ao injetar na corrente sanguínea do indivíduo, tá certo? Esse míssil teleguiado vai se espalhar pelo corpo inteiro, vai chegar onde estão as células tumorais e vai ali se acoplar, tá certo? Ele por si só é um remédio, mas como eu disse, eu posso mandar junto um presentinho, um cavalo de Troia. Isso é o que a gente faz, por exemplo, com um alvo que a gente conhece chamado HER2. É uma proteína, tá certo? Que existe em alguns tumores, por exemplo, câncer de mama, por exemplo, câncer de pulmão, por exemplo, câncer de estômago. Nem todos os tumores desses tipos têm essa expressão da proteína, mas quando essa proteína está presente em alguns exames, alguns testes que a gente faz, a gente pode sim usar um remédio que é, por exemplo, um míssil teleguiado contra essa proteína, o HER2, que leva junto um presentinho, moléculas de quimioterapia. Ou seja, desenvolvemos um cavalo de Troia, tá certo? Que ao ser injetado na corrente sanguínea, vai chegar ao tumor onde quer que ele esteja, vai ali se ligar e vai entregar dentro das células moléculas de quimioterapia. Ou seja, eu estou fazendo quimioterapia dentro da célula. Eu estou mandando o agente tóxico para dentro da célula tumoral. Isso parece pirotecnia, parece coisa de ficção científica, mas está muito mais próximo de nós do que vocês imaginam. Esse é o estudo, um dos estudos que validou essa molécula no tratamento de câncer de mama metastático. Esse estudo chamou-se EMILIA, essa é a sigla que a gente usa para designar esse estudo. E nós, na Faculdade de Medicina do ABC, tivemos o prazer de fazer parte desse trabalho. E a verdade é que não é mais do que o prazer, é o prazer e a oportunidade de ofertar para os nossos pacientes que são atendidos no SUS todos os dias tecnologias tão sofisticadas como estas. Então esse estudo, vejam vocês, foi publicado em 2012, então esse estudo aconteceu no nosso centro de pesquisa 4 ou 5 anos antes da publicação. Então 4 ou 5 anos antes desse remédio estar disponível comercialmente, pacientes do SUS já poderiam estar tendo acesso a esse remédio dentro de pesquisas estruturadas. Hoje a gente tem lá no nosso centro de pesquisas inúmeras drogas inovadoras sendo testadas nos mais diversos tipos de tumor
e que são grandes oportunidades para pacientes que, às vezes, não têm esperança nos tratamentos convencionais e que podem, de repente, ter acesso a tecnologias que serão, na verdade, a oncologia daqui a 10 anos. E aí eu termino a palestra chegando em algo que está muito na moda, em que eu diria que seria o grande avanço da oncologia nos últimos anos, que é a chamada imunoterapia. A verdade é que sempre foi um sonho, fazer com que o nosso próprio organismo reconhecesse a presença do câncer, tá certo? Porque se ele fizesse isso, a gente teria uma chance de combater os tumores, como a gente tem, por exemplo, tratando de bactérias. Por que o tratamento de uma bactéria é muito mais simples do que o tratamento de um câncer? Além do fato dela ter certas substâncias que não existem nas células normais, o nosso sistema imunológico prontamente identifica a presença da bactéria ou do vírus e ajuda no combate. Então imagina que fantástico se cada uma das células de defesa do nosso organismo pudesse enxergar a presença do tumor e pudesse combatê-lo. Mas para isso, tá certo? As células de defesa do nosso organismo precisariam enxergar do que o tumor é feito e entender que aquilo não é algo normal. O problema é que, na grande maioria das vezes, as nossas células de defesa elas ficam inertes ao crescimento do tumor. Elas não percebem que o tumor que está crescendo, que é verdade, ele é muito semelhante a uma célula normal, mas ele não é idêntico. As células do nosso sistema imunológico não conseguem identificar essa diferença e, portanto, não ativam o sistema de combate, certo? Mas, estudando como era feita esse reconhecimento por parte das nossas células de defesa, a ciência chegou a pontos-chave que aconteciam entre essa célula, que é o linfócito T, e essa outra célula, que é a célula apresentadora de antígenos, tá certo? Pontos-chave que davam ao linfócito T a mensagem final de que ele não deveria ativar o sistema. Muito bem. Entendendo como esse processo acontecia, eles desenvolveram um anticorpo monoclonal para se ligar a uma proteína que era fundamental nesse acoplamento entre o linfócito T e as células apresentadoras de antígeno. E esse remédio desenvolvido em laboratório, interferindo nessa interação entre essas importantes células, ele, na verdade, ativava o sistema imunológico contra a doença. Então vejam vocês que interessante. A ciência chegando ao reconhecimento do funcionamento exato desse mecanismo de liga e desliga do sistema imunológico, desenvolveu uma droga, um anticorpo monoclonal, que a gente chama de uma imunoterapia, que é capaz de fazer com que o linfócito T enxergue o câncer como algo anômalo, que então comece a combatê-lo. Então, é um remédio que vai atuar no linfócito, não no câncer, vai ativar o sistema imunológico e vai combater o câncer. E aqui é uma imagem em microscopia eletrônica mostrando o momento exato em que um linfócito T reconhece uma célula tumoral, tá certo? E consegue combater essa célula tumoral e destruí-la. Vejam que fantástico. Imaginem vocês que nós, com os nossos bilhões de linfócitos T espalhados para todos os tecidos do nosso organismo, que de repente a gente consiga fazê-los reconhecer a presença do câncer. Então, eles passam a procurar ativamente os tumores onde quer que eles estejam, as células tumorais, e a combatê-los. Isso é imunoterapia. Isso é fantástico, mas infelizmente não funciona para todo tipo de tumor, tá certo? Ele consegue, hoje a ciência consegue ativar o sistema imunológico contra os cânceres que têm mais diferenças das células normais, os tumores que têm maior número de mutações, que a gente chama. Então, quando a ciência começou a estudar essas drogas novas, ela escolheu quem? Justamente o tumor que a gente conhecia, que era mais agressivo e com maior número de mutações, que é o tal do melanoma, um tipo de câncer de pele, tá certo? Bastante agressivo e que tem em si uma carga de mutações enorme. Se ele tem uma carga de mutações enorme, ele de repente com uma ajudinha poderia ser
identificado pelo sistema imunológico como algo não próprio do organismo. Muito bem. Quando a gente tinha o tratamento do melanoma, um melanoma com metástases, e esse tratamento era feito à base de quimioterapia, tá certo? Se eu pegasse 10 pacientes, tá certo, com melanoma e ofertasse quimioterapia, que é o que a gente tinha para tratar até então, ao término de um ano, tá certo? Infelizmente, de 10 pessoas, apenas uma estaria ainda com a doença controlada. Ou seja, 90% das pessoas tratadas com quimioterapia, ao final de um ano, tá certo? Com melanoma, a doença vai ter avançado. Muito bem. Então, quando eles testaram essa droga nova, tá certo? Que o nome dela é um anti-CTLA4, contra o melanoma, tá certo? Em lugar da quimioterapia, aquilo que era 10% virou 20%. Parece pouco, mas é o dobro, tá certo? E aí a ciência deu o próximo passo. Mas e se nós tentássemos ativar o sistema imunológico de uma maneira mais agressiva, dando não uma, mas duas drogas que ativam o sistema imunológico ao mesmo tempo por vias diferentes? E aí, pasmem vocês, aquilo que era uma pessoa em 10%, que tinha virado 20%, agora, com combinação dessas duas drogas, nós estamos falando de 60% das pessoas com a doença controlada. E o mais fantástico aqui, para algumas dessas pessoas, quando a doença fica controlada, mesmo que você pare de dar o remédio, porque você ativou o sistema imunológico, e o nosso sistema imunológico tem uma memória, essas pessoas que não viveriam muito mais do que alguns meses na era da quimioterapia, passam a viver anos e anos e anos a fio, e a ciência talvez esteja diante de alguns casos de cura de melanoma metastático à base da imunoterapia. Então, essa revolução que aconteceu, e foi a última grande descoberta em oncologia, vem se espalhando para várias áreas da oncologia, e a gente tem aprendido a usar essas imunoterapias em muitos tumores. Infelizmente, de novo, assim como aquele remédio que eu mostrei para vocês, que tratava os GIST, não age em outros tumores, a imunoterapia certamente não vai ser a solução para todos os tumores, mas para uma parte deles, com certeza. E assim caminhou a oncologia, só que tudo isso tem um preço, tá certo? Tudo isso tem um custo. E, só para exemplificar o quanto essas tecnologias bastante sofisticadas, elas acresceram em termos de custo para todo o nosso sistema, eu vou exemplificar para vocês o que aconteceu no caso de câncer de cólon, tá certo? Onde partimos, sim, de uma situação onde nós não tínhamos nada e os pacientes com uma doença metastática viviam pouco mais de 8 meses, vieram os primeiros agentes quimioterápicos e essas pessoas passaram a viver mais, vieram novos agentes quimioterápicos, elas viveram mais ainda, até que a gente chegou na geração das drogas alvo molecular dos anticorpos monoclonais. E a gente passou a viver ainda mais, tá certo? Muito bem. Esse é um estudo que foi publicado em 2004, os números hoje são melhores do que isso, não é utópico dizer que uma pessoa com doença metastática de câncer de cólon pode viver mais do que 3 anos hoje, e algumas vezes até mais do que 4 ou até 5 anos, baseado nas novas tecnologias, mas em 2004, quando esse estudo foi publicado, o custo desse acréscimo das novas tecnologias, ele era nada mais, nada menos do que muitos e muitos milhares de dólares, tá certo? Então, quanto foi o custo para que a gente chegasse nesse ponto da ciência? Bom, algo em torno de 20 a 30 mil dólares para 8 semanas de tratamento. Eu não estou falando do custo do tratamento completo. Estou falando de alguém que vai viver 2 ou 3 anos, onde cada 8 semanas do tratamento dessas pessoas vai custar algo em torno de 30 mil dólares. Esse, infelizmente, é o grande paradoxo onde a gente chegou. As pesquisas são caríssimas para chegar no nível de tecnologia que a gente tem. Os exames de diagnóstico e o arsenal terapêutico para ser produzido, não só na pesquisa, mas na própria produção, ele é caríssimo e a gente tem esse dilema. Portanto, certamente a solução em oncologia não vai ser só
a solução dos novos remédios que vem aí, e sim também voltar para as causas do câncer, para a parte de prevenção, que não é o tópico da nossa aula de hoje, tá certo? Mas é só para alertar vocês que a gente está distante ainda de uma solução final para todos os nossos problemas. E, para encerrar a aula, eu queria colocar que toda essa complexidade de doenças diferentes, tá certo? E de tratamentos diferentes tem que ser encaixada em algo que é fundamental, que são pessoas diferentes. Então, todos esses tratamentos, essas tecnologias, elas precisam ser pesadas para ver em que situações eu estou diante de doenças graves e que merecem tratamentos mais agressivos e que as pessoas estão dispostas a recebê-los, em que situações, às vezes, a cura não é necessária. Talvez eu tenha pessoas em extremos de idade, com outras condições de saúde, onde eu não preciso ser agressivo para tentar curá-las e eu possa, talvez, escolher por caminhos onde eu vou ter, usar remédios com menor agressividade, não vou curar essas pessoas, mas eu vou dar a elas qualidade de vida. Então, eu tentei dar um apanhado geral para vocês e eu fico aberto aí às perguntas de vocês, que imagino que vocês tenham perguntas. Daniel, por gentileza, tem uma pergunta no chat do irmão Bruno. Hermes, você pode ler para mim, por favor? Porque eu no modo de apresentação aqui, não consigo ter acesso ao chat. O Bruno Tonel, da 9 de julho, pergunta: gostaria de saber se o tratamento através de nanorobôs já é uma realidade ou se estamos próximos de ter uma alternativa para esse tratamento de câncer. Existem nanorobôs, na verdade, eles estão em fase de pesquisa, existem muitas linhas de pesquisa, tá certo? Mas eles ainda não são uma realidade para uso prático no nosso dia a dia. Então, a gente tem muitas tecnologias acontecendo, mas a gente ainda não tem tecnologias de nanorobô acontecendo para tratamento de câncer, pelo menos do ponto de vista comercial disponível, só em termos de pesquisa. Eu vou tirar o meu modo de apresentação, assim a gente consegue ver a cara das pessoas. Vamos lá. Eu acho que o Edson tem uma pergunta. Eu acho que quem tiver uma pergunta pode abrir o microfone e fazer a pergunta. A gente vai conversando uma de cada vez. Acho que não tem problema. Existe a possibilidade de um tratamento de congelamento da célula cancerígena? Não, existem tratamentos onde a gente usa, sim, processo de congelamento de várias maneiras. Existem alguns tratamentos locais, que a gente chama de crioablação, que usam dessa estratégia. Então, imagine você uma metástase no fígado, que eu teria dificuldade de fazer uma cirurgia, uma remoção com segurança, tá certo? Então, uma alternativa a isso é colocar uma espécie de um dispositivo no centro dessa lesão e congelar essa lesão, que a gente chama de crioablação. Isso é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia. Mas é um tratamento local. Eu posso fazer mais uma pergunta, não? Oi? Posso fazer mais uma pergunta, não? Claro, Sim, lógico. O meu sogro, que é nosso irmão, ele teve uma doença chamada mielodisplasia, que é uma descomposição nos glóbulos vermelhos, acho que é isso. Uhum. Ele fez quimioterapia e ele usava a substituição com bolsas de sangue para complementar o sangue dele que sumia em períodos muito curtos, 30 dias, 20 dias. Ele fez quimioterapia no Brasil, veio para Portugal e a situação dele melhorou de uma forma inacreditável. Porque baixava muito a imunidade dele e ele está numa situação muito favorável. Foi percebido que para tomar bolsa de sangue a cada 20 dias, hoje ele toma a cada 4 meses.
Então, assim, melhorou violentamente. Você acha que você atribui isso à quimioterapia exclusivamente? Edson, assim, ó, só um esclarecimento. Eu não sou hematologista, tá certo? Mas tenho algum conhecimento sobre mielodisplasia. Na verdade, a mielodisplasia, ela não é propriamente um câncer, ela é uma situação onde existe um mau funcionamento da medula óssea, tá certo? Em que muitas situações pode sim evoluir para algum tipo de câncer sanguíneo, leucemias, por exemplo. E a base do tratamento da mielodisplasia pode, em alguns momentos, utilizar-se de remédios como quimioterapia, tá certo? Então, é possível e provável que o resultado positivo que ele obteve tenha sim relação com o tratamento que ele fez, mas não somente é isso. Tá certo? A mielodisplasia ela tem altos e baixos, tá certo? Mas claro, ele fez um tratamento com um especialista, creio eu que boa parte do resultado tenha sido pelo tratamento que ele fez. Eu acho que o Caetano tem uma pergunta, Caetano. Fique à vontade, abre o microfone e pode fazer. Obrigado. Está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Caetano. É claro que a minha área é completamente diferente da área de saúde e meu raciocínio me leva a números. Você apresentou um custo para nós aí, agora, que chega até $30 mil num curtíssimo espaço de tempo. Né? Eu pergunto para você, os planos de saúde e mesmo o SUS estão cobrindo esses custos para o paciente ou não? Caetano, é assim, essa é uma discussão universal, tá? Não só do Brasil. O mundo inteiro tem uma grande preocupação em relação a da onde virão os recursos para o tratamento de pacientes que precisam de remédios como estes. A resposta da tua pergunta é sim, para boa parte dos remédios. Então, no Brasil, a gente tem um grande acesso para quem tem plano de saúde, tá certo? E, por incrível que pareça, mesmo alguns anticorpos monoclonais, remédios mais sofisticados, eles são disponibilizados no SUS, tá certo? Não todos, mas uma parte expressiva, sim. E aí, uma das maneiras da gente tentar sair desse paradoxo de gastos crescentes é a gente estudar cada vez mais as doenças, entender para quem esses remédios devem ser ofertados. Para que a gente não incorra no erro que a gente cometeu por muitos e muitos anos de tratar muitas pessoas para de fato ajudar poucas, por nós não sabermos quem é quem. No mundo ideal, eu preciso chegar em taxas de resposta de tratamento que sejam muito, muito altas, como se de cada 10 pessoas que eu tratasse, eu resolvesse o problema ou tivesse sucesso nas 10 ou em 9 das 10. Eu selecionar bem e não desperdiçar remédios tão caros com pessoas que não vão desfrutar dos benefícios desses remédios. Então, o caminho das coisas hoje é dividir as doenças cada vez mais em pequenos subgrupos e descobrir para cada um desses subgrupos quais são os remédios essenciais. Porque, por exemplo, existem doenças que têm alterações genéticas raríssimas, raríssimas. Os remédios são muito caros, tá certo? Mas eles são muito caros, mas vão ser dados para pouquíssimas pessoas e nestas pessoas farão a grande diferença. Então, quando você coloca isso numa população inteira, o custo ele é diluído, entendeu? O que a gente não pode se dar ao luxo é de ficar desperdiçando remédios caríssimos para pessoas que não vão se beneficiar delas. E hoje a gente, infelizmente, ainda faz isso. E o SUS provê alguns desses remédios caros. Infelizmente, a gente não tem essa sofisticação da garantia de para quem vai funcionar. Então, a gente ainda hoje desperdiça demais recurso em oncologia. Eu queria fazer uma pergunta com relação ao câncer de próstata e ao seu diagnóstico mais especificamente, porque existe uma besteira incomensurável isso é uma coisa mais dos países latinos, eu acredito, de evitar o exame de próstata por toque, e todo mundo fica insistindo, basta fazer o PSA, que fica
levando para um tom de piada, para um tom de brincadeira, o exame de toque para detectar um câncer de próstata. A minha pergunta vem no seguinte sentido: é indispensável ou só o exame do PSA ele seria necessário? Porque isso eu encaro que é uma besteira totalmente restrita a países latinos. Eu não vejo isso repercutir dessa forma de brincadeira jocosa. Aliás, é um termo muito sério que as pessoas acabam levando em tom de brincadeira aqui. Eu queria ouvir de você, por favor. Obrigado. Então, Marcelo, vamos entender o que está por trás dessas confusões. Na verdade, tá certo? O fato é que o toque retal ele é capaz de diagnosticar tumores maiores, tá certo? Uma elevação no PSA pode fazer detecção de tumores muito menores, ainda em fases onde eles não seriam tocáveis, onde eles não seriam detectados por um toque retal. Por outro lado, existem tumores que não necessariamente provocam grandes elevações do PSA. E tem mais uma questão importante. O toque retal não serve apenas para fazer diagnóstico do câncer. Pelo toque, o urologista tem uma boa ideia do tamanho da próstata. E uma das maneiras que a gente tem de fazer diagnóstico precoce em câncer de próstata é uma relação entre o tamanho da próstata e a quantidade de PSA no sangue. Então, se eu dosar o PSA no sangue e eu não tiver a informação do tamanho da próstata, eu não vou saber dizer se aquela quantidade que eu estou diante, por exemplo, um PSA de 4, se aquilo para aquele indivíduo, ou 3, é adequado ou está demais. Porque 4 pode ser alto para uma próstata pequenininha, mas pode ser um valor relativamente baixo para uma próstata grande. Então, o fato as brincadeiras nesse assunto não são bem-vindas, tá certo? Existe um quê de verdade, de que o PSA ele é capaz de fazer diagnósticos muito mais precoces do que o toque retal, mas o toque retal faz parte da propedêutica do urologista. O urologista precisa dele para cuidar da saúde do homem. Acabou. Não é opcional. Então, o toque retal ele não vai ser dispensável tão já. Tá certo? É como se fosse um balde de água e uma coloração. Uma gota de tinta em um dedal pode ser uma coloração muito forte. Uma gota de tinta num copo de 0,5 litro não representa nada. Isso é a relação de quantidade de PSA versus o tamanho da próstata. Eu acho que você pode usar essa analogia, assim. O que a gente sabe é isso que eu disse para você. Próstatas grandes, a gente espera valores maiores de PSA. Próstatas pequenas, necessariamente, o PSA tem que ser menor. Se eu tenho um desbalanço entre essas duas coisas, eu posso ter ali oculto um câncer. Isso, o urologista precisa dessa informação. Aliás, a gente tem no grupo aqui urologistas que podem dar explicações muito melhores do que eu, viu? Nesse assunto. O Eduardo Silva Araújo. Sim, sim, sim. Então, eu queria aproveitar para falar quando a questão do Caetano sobre a responsabilidade do... Hoje em dia se chama seguro-saúde. Há algum tempo deixou de ser convênio médico, apesar da denominação convênio médico, mas esse tipo de operação jurídica de amparo à saúde é caracterizado por seguro-saúde. As empresas que estão no mercado atuando como empresas de seguro-saúde, como Bradesco, Sul América, Mint, elas têm que se enquadrar junto à lei do consumidor. E a lei do consumidor, no seu artigo 14, determina o risco do negócio. O que significa isso? Ele caracteriza o risco do negócio. Então, se você, consumidor, busca, através do seguro-saúde, um amparo para, numa eventualidade que você tenha uma disfunção de saúde, e este seguro possa lhe amparar com relação a hospitais, com relação a bons tratamentos, com relação à medicina melhor que existe, é muito difícil. O entendimento da maioria dos tribunais nesse sentido hoje é de que o seguro obrigatoriamente terá que amparar esse tratamento.
Porque imagina só, meus amigos, hoje, com a palestra do Daniel, nós vimos uma evolução muito grande da medicina. Em 2008 tinha um quadro, 2010, 2012, e, eventualmente, alguns de vocês têm o seguro saúde de 10 anos atrás. Então, esse contrato que vocês firmaram lá atrás, ele tem que seguir essa mesma dinâmica da criação, do surgimento destas novas tecnologias, desses novos tratamentos. O seguro-saúde não pode se furtar a esse benefício, e principalmente pelo fato de que quem está buscando seguro-saúde, o contrato é para que a pessoa tenha saúde. Imagine só, hoje, de repente, encontraram a vacina do Covid. Um exemplo bem interessante é que faz uns 5 dias a ANS autorizou que os convênios médicos sejam obrigados a pagar o teste de Covid. E imagine só, surgiu a vacina do Covid e a pessoa está com tendências a ter Covid ou, de repente, está no grupo de risco. O convênio médico tem que se obrigar a fazer frente a essa nova tecnologia que surgiu. É uma obrigação caracterizada na Lei do Consumidor, no artigo 14, que é a responsabilidade do negócio. Se ele abriu um seguro-saúde para ganhar dinheiro, para garantir a saúde e o bem-estar dos consumidores, não tem por onde ele se furtar isso. E, graças a Deus, esse já é o entendimento dos tribunais, da maioria dos ministros do STJ. Eu agradeço, Gaia, a explanação, só que eu vou atentar a todos os participantes que, no máximo, utilizem 2 minutos para fazer a pergunta, para dar espaço para todo mundo poder perguntar, ok? Caetano quer fazer uma pergunta? Jair também. Caetano? Agradeço a explicação do Gaia e claro, do Daniel também. Não tenho dúvida de que vocês têm perfeito conhecimento do que estão falando, mas eu gostaria do seguinte: na verdade, quem tem um seguro-saúde, o Gaia, meus irmãos e demais participantes, quem tem um seguro-saúde são pessoas que ainda têm algum certo tipo de recurso, porque o seguro-saúde hoje não é coisa do povo, é coisa de classe média e eu diria até de classe média alta. E até que o SUS ele seria obrigado a fazer esse tipo de cobertura desse custo. Faz mais ou menos parte da primeira pergunta que eu fiz para o Daniel, porque a preocupação maior está no benefício que se pode fazer para a humanidade como um todo, pelo menos a humanidade brasileira, né? Eu me preocupo muito com o pobre brasileiro, e o pobre brasileiro não tem seguro-saúde, e o SUS deveria dar uma certa cobertura para isso, se não total cobertura. Então, fica aí no ar, se eu entendi bem o que o Daniel disse, o que você disse, Gaia, que fica no ar para mim que o SUS não está cobrindo isso satisfatoriamente e nós precisaríamos fazer com que ele cobrisse isso. Obrigado, gente. Caetano, deixa eu colocar uma coisa a respeito desse tópico. É assim, olha, só para que você entenda melhor. Em outros países, tá certo? Existe uma análise clara do que a gente chama de custo-efetividade. Então, existe uma norma clara, tá certo? Que qualquer que seja o tratamento em qualquer doença, tá certo? Ele tem que respeitar uma relação de custo-benefício. Quanto custa e quantas vidas eu salvo com aquela nova tecnologia. E aí, quando o remédio ou a tecnologia ela satisfaz esses critérios, o remédio é aprovado. Muito bem. Então, a relação é bastante clara de que tipo de remédio vai ser disponibilizado para todos. O remédio tem que devolver para a sociedade um certo resultado. O problema é que o Brasil tem uma Constituição, e o Gaia pode depois dizer melhor, que ela é cheia de utopias, entendeu? Onde está escrito lá que a saúde é um direito de todos, um dever, blá, blá, blá.
e que a gente tem acesso a tudo o tempo todo. Ou seja, quem lê a nossa Constituição tem a certeza que isso aqui é o paraíso e que quem paga a conta tem um dinheiro infinito, entendeu? E as análises de custo-efetividade não acontecem de fato. Então, de fato, o que acontece é que existem agências sérias que regulam o processo de aprovação das drogas baseadas em eficácia, etc. e tal, mas ninguém faz uma relação de custo-benefício, custo social-benefício. Então, a gente vai pulverizando tecnologias novas que encarecem tanto o SUS quanto convênios e que, do ponto de vista prático, são impagáveis. Da maneira como são colocadas no Brasil, são impagáveis. Agora, no meio disso, a gente ainda tem muito acesso. Mesmo no SUS, eu digo isso porque eu trabalho no SUS há mais de 20 anos. E no SUS, a gente tem tecnologias que são de ponta, de primeiríssima, entendeu? É verdade que o SUS ele não é homogêneo no Brasil inteiro. Eu estou falando de um SUS que acontece numa das regiões mais ricas do Brasil. Ok, tem interiores aí que você não tem nada disso. Mas eu tive a oportunidade de viajar para outros países e ver o sistema de saúde fora do Brasil. Nós, brasileiros, estamos assim muito, muito bem servidos do ponto de vista de saúde pública em relação ao que existe fora do país. Não é perfeito, está longe de ser ideal, mas do que existe fora do Brasil, tá certo? A gente tem uma cobertura bastante razoável. Jair, por favor. O nosso irmão aí parece Daniel, que me ouve? Daniel, me ouve? Ouço bem. Está vendo? Tá vendo. Opa, tudo bom, Daniel? Jair. Bem, Jair. Vamos ver se você consegue me trocar em miúdos. Eu tenho um grande amigo, que é até compadre, e ele, por problema da pandemia, né, a gente se fala só por telefone ou WhatsApp. E o último contato que eu tive com ele, há 3 semanas atrás, mais ou menos, ele me disse, olha, Jair, foi constatado câncer de próstata. Mas a médica disse o seguinte, para mim ficar quietinho ainda em casa, para não evitar de hospital e tudo mais, porque o câncer dele não é agressivo. Você consegue me trocar em miúdos o que é agressivo, o que não é não agressivo? Consigo sim. Jair, na verdade, assim, quando nós avaliamos essas doenças com outro olhar, a gente usa uma série de características da doença para poder distinguir qual doença tem uma chance de se espalhar, crescer, e qual é a doença que, na verdade, tem um comportamento indolente, cresce de uma maneira lenta. E câncer de próstata é uma doença, em especial, tem um espectro de variações enorme. Então, eu tenho doenças que o indivíduo vai morrer com o câncer, mas não do câncer. O câncer pode ficar ali, quiescente, por décadas a fio, e o indivíduo não vai morrer daquilo. Por outro lado, eu tenho variantes de câncer de próstata que, se não tratados, são doenças extremamente agressivas. E, para você ter uma ideia, o câncer de próstata, a partir de uma certa idade, ele é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, existe um estudo que mostra que, acima dos 85 anos de idade, 2/3 dos homens têm câncer na próstata. Como é que eles descobriram isso? Eles pegaram homens que morreram de outras coisas acima dos 85 anos. Pegaram as próstatas desses homens e fizeram uma autópsia e analisaram as próstatas. E em 2/3 deles o câncer estava presente. São pessoas que, se tivessem sido diagnosticadas e se o médico não tivesse sido criterioso, talvez tivesse indicado um tratamento desnecessário. Então, câncer de próstata é uma doença com um espectro muito amplo e a resposta final de quem precisa ou não ser tratado normalmente está nas mãos do urologista, que começa esse processo. E em algumas situações, o urologista vai dizer o seguinte, olha, você não precisa ser tratado, vamos só acompanhar. Mas como assim? Não, é assim, não precisa ser tratado. Existem tumores que a gente faz isso, efetivamente. Não só por conta da pandemia, tá certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho.
Prado? Prado, pode falar. Tá. Tem o Prado, tem o Oli e depois o Fabiano, eu vi na sequência aqui, tá? Tá. Primeiro, Daniel, quero parabenizá-lo pela essa palestra, porque eu sei que o assunto é muito complexo. Você deu um bom resumo, pelo menos a gente da área da saúde, e eu me atualizei e o avanço realmente que foi muito grande. Parabéns. Mas a minha pergunta é o seguinte: numa grávida com histórico familiar, e se é possível e quando detectado uma alteração genética no feto, qual é a conduta atual que se faz? É observação, controle? Existe algum meio de atuação para que esse feto não desenvolva ou possa estabilizar esse processo? Não. Desculpe, eu estou complementando, eu me baseei também naquela história daquela atriz famosa de cinema, que todo mundo deve ter visto, que uma vez tinha histórico familiar e alterações genéticas, fez extirpação dos seios, né? Acho que todo mundo já sabe quem é, né? Então, se você pudesse me dar atualmente, qual é a visão que vocês têm disso? Prado, são dois espectros um pouco diferentes, né? Que é o que está acontecendo com o feto ainda dentro da barriga da mãe e aquilo que a gente diagnostica em pessoas mais velhas, né? Então, o fato é, a medicina avançou enormemente, a gente faz diagnósticos muito precisos do ponto de vista de alterações genéticas. Antes da gente, por exemplo, ter acesso a um feto, eu consigo coletar células do feto, tá certo? De um monte de maneiras, ou até partes do DNA do feto, sem sequer encostar no próprio feto, por exemplo, no sangue da mãe. É possível, sim, você sequenciar o DNA e encontrar falhas genéticas. Então, nisso, a medicina avançou demais. Da mesma forma, eu consigo, em indivíduos adultos, identificar alterações genéticas que deixam eles mais propensos ao desenvolvimento de câncer. O problema é que a tecnologia atual não chegou num ponto onde eu faço o que a gente chama de terapia gênica, que é mudar o conteúdo do gene de todas as células daquele indivíduo. Então, se existe uma célula defeituosa, um gene defeituoso que foi herdado por um indivíduo qualquer e que deixa ele propenso ao câncer, todas as células do organismo desse indivíduo estão com aquela mutação. E não existe uma maneira de mudar essa realidade. Então, o que se faz hoje em dia é aconselhamento genético. Então, para pessoas que têm risco de desenvolvimento de câncer, elas entram em programas de segmento especiais para diagnóstico precoce. Algumas vezes a gente propõe medidas extremas, como cirurgias de extirpação. Por exemplo, uma adenomastectomia numa mulher que tem uma mutação de BRCA1, BRCA2, que é uma mutação genética que deixa essas mulheres com risco de 70%, 80% de chances de desenvolver um câncer de mama, por exemplo. Ou então, algumas alterações genéticas que a gente propõe uma retirada de todo o intestino grosso, porque o indivíduo tem uma polipose adenomatosa familiar. Então, existem situações, mas o fato é que a gente, infelizmente, não muda o destino dessas pessoas. Por isso que, antes de se fazer testes genéticos, um médico que sabe o que está fazendo, para ter uma conversa muito franca com aquele indivíduo, deixando claro para ele que, eventualmente, podemos encontrar coisas que não poderão ser mudadas. E essa pessoa vai ter que saber, do ponto de vista psicológico, conviver com essa informação uma vida inteira. Então, não é um processo muito simples sair testando gene. Tá certo? Porque é eu faço sempre um paralelo nessa hora com uma coisa que todo mundo sabe aqui. Todo mundo sabe que vai morrer um dia. Não tem ninguém nesse grupo que tem dúvida disso. A gente sabe que vai morrer um dia. Mas quantos de nós gostaria de saber o dia e a hora que isso vai acontecer? Opa, é uma reflexão que dá um pouco de medo. Será que eu quero saber isso? É uma sensação muito parecida com essa que as pessoas que têm essas alterações genéticas enfrentam, entendeu? O dilema de, será que eu quero saber que eu tenho uma mutação genética? É claro que há vantagens. Todas as prevenções que eu posso fazer. Mas, será que eu tenho estrutura psicológica para conviver com o risco de saber que eu tenho um risco grande de desenvolver cânceres, por exemplo? Então, é uma situação bastante delicada. Mas, resumindo,
a gente não tem terapia gênica ainda, infelizmente. Obrigado. De nada. Parece que alguém mais tinha Olha, pergunta. você tem que ativar o seu microfone, que eu não estou conseguindo ativar daqui. Ok, tá bom. Boa noite. O caso é o seguinte, que nós que estamos na melhor idade, supostamente, logicamente, e nós temos plano de saúde anterior a 98. E qualquer coisa que você faz exame de tanto para câncer ou para cardiológico, o Sul América simplesmente alega que não está no nosso contrato, ele não tem que fazer nada. Tanto assim que eu tenho que pagar toda vez que for fazer um PET scan ou tenho que fazer uma análise cardiológica com a Eloá, eu tenho um problema. Tenho que pagar, custa tudo acima de R$3.000 cada exame, né? Eu não sei para que lado vamos continuar isso aí, porque Tem duas aí opções. você conversa com eles para incluir isso aí, o plano de saúde aumenta mais de 20%. Falei, aí não compensa, é melhor fazer um seguro próprio, né? Põe na poupança que dá mais certo. Olha, Eu pediria a palavra só para... Esse é um tema realmente muito complexo e que nós vamos enfrentar. Países ricos não conseguiram desenvolver até hoje um sistema de saúde. E a verdade é que nós temos que olhar para todos os lados. Você citou Sul-América, eu tenho Sul-América, estou pagando por mês, para mim e para a cunhada, R$10.000. Evidentemente, isto vai chegar a uma situação que vai ser insustentável. Agora, por que eles estão cobrando isso tão caro? Porque a tecnologia avançou, porque as coisas custam mais caras e eles têm que cobrir o custo. Então, mas essa discussão sai um pouco fora Essa discussão eu concordo. Isso eu acho que nós poderíamos até fazer uma outra discussão em que as pessoas pudessem trazer informações e maneiras como nós poderíamos enfrentar essa situação, que, volto a insistir, não é brasileira. O Brasil, como disse o Daniel, através do SUS, é um dos poucos países que dá uma assistência médica, pelo menos basal, e que funciona. Nos outros países, inclusive nos adiantados, não se consegue dar esse tipo de atendimento. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso eu sei disso, porque meus tios na Finlândia, por exemplo, a partir de uma certa idade, o governo simplesmente se recusa a fazer exames. Se o cara quiser exame, manda para a Inglaterra, para a Alemanha, porque na Finlândia não faz. Simplesmente deixa o cara morrer e pau e morreu. O ano passado, ano retrasado, perdi meus 2 tios desse jeito. Eu acho que poderia se colocar um tema desse tipo para nós discutirmos numa outra ocasião. Eu quero voltar ao tema inicial, Daniel. Não, eu concordo. Desculpe entrar com esse assunto, porque quando o Gaia entrou no assunto, eu quis só... Na sequência, o Fabiano parece que tinha uma pergunta. Fabiano? Quer falar primeiro, venerável? Não, pode perguntar, porque eu queria comentar uma outra coisa, depois eu comento. Mas fala. Dani, parabéns. E, sobretudo, pelo aspecto que eu acho que é o mais difícil de todos, de tornar um tema tão complexo, trazer de uma forma assim tão didática e simples para nós leigos aí. Ficou muito bem montada. No começo do ano, você nos trouxe a informação, trouxe para a loja também, a questão da consulta pública para o tratamento de melanoma e justamente trazendo para esse aspecto SUS
né, e abrangendo uma grande parte da população. Você tem algum feedback dessa consulta? De que forma isso evoluiu? E de que forma cada um de nós, como indivíduos, poderíamos contribuir nesse processo? Fabiano, assim, em relação a essa consulta, na verdade, a maneira como poderíamos contribuir era naquele momento ali, onde a consulta pública foi aberta, expressando as nossas opiniões. Terminada a consulta pública, agora eles pegam essas informações, isso segue em análise, passando por algumas câmaras técnicas, entendeu? E a gente não tem uma resposta definitiva ainda sobre esse tema. Existe pressão sendo feita da Sociedade Brasileira de Oncologia, de diversos outros grupos, mas a parte de manifestação passou, que era da consulta pública. Só que a gente não tem uma resposta ainda definitiva para esse tema. Mas eu acho que é um assunto que eles não vão conseguir se esquivar por muito tempo. Talvez usem a desculpa do Covid agora para postergar, mas mais cedo ou mais tarde essas tecnologias vão precisar ser inseridas, porque vocês viram os números. A diferença é abissal entre o que acontece com o paciente que tem acesso a esses tratamentos e o que não tem, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Pastor, né? Pastor, tá sem... Pastor, você tem que ativar... Já ativei. Boa noite, meus irmãos. Parabéns, Daniel, aí pela sua colocação, pela didática. Eu queria fazer um comentário. A mãe da minha nora, ela está com um câncer agressivo no seio. E ela fez uma série de exames. Ela mora lá na região de Santa Fé do Sul, ali perto de Mato Grosso do Sul. E ela fez uma série de exames na região e tal. E ela foi se tratar no Hospital de Barretos, lá, o Hospital do Amor, que fala. E eles não acreditaram em absolutamente nada. Pediram para refazer todos os exames lá internamente. Então, eu fiquei pensando, me colocando no seu lugar, assim, dependendo dos exames que são elaborados, os lugares, o tipo de equipamento, de repente você tem que fazer um procedimento em cima disso. Comenta um pouco sobre isso, Daniel, por favor. Pastor, na verdade, a gente está diante de dois cenários diferentes, né? Existem situações onde essa determinação ela é institucional, e aí não há muita lógica por trás disso. Eu acho até que há um conflito de interesse, não é o caso do Hospital do Amor. Tá? Alguns hospitais privados refazem os exames por mera ganância, tá certo? Por questões econômicas. Mas no caso de Barretos, não é o caso, porque é uma entidade sem fins lucrativos, tá certo? E refazer os exames não é vantagem para eles. Mas, às vezes, a qualidade dos exames que eles receberam não estava contente. Então, se a nitidez de uma tomografia não é boa, você vai precisar repeti-la. Se o exame de anatomopatológico não traz as informações de uma maneira adequada, você desconfia da qualidade daquilo. Como todo o destino do paciente depende dessa análise inicial, às vezes a gente usa desse procedimento de repetir alguns exames. Não é comum fazer isso, mas às vezes é necessário. Daniel, está me ouvindo? Daniel? Estou ouvindo bem. Alcione que está falando, tudo bem? Tudo bom? Então, uma boa noite aí aos amigos, aos irmãos. Sou aqui da 28 de julho de São Caetano do Sul. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer sua aula, foi espetacular, foi realmente bem elucidativa, deu para a gente aprender bastante, com certeza. Obrigado por dividir os seus conhecimentos com a gente. E a minha dúvida é a seguinte, a partir de 60, 65 anos, a visita ao urologista uma vez ao ano está correto ou deve ser em tempo menor?
Alcione, a princípio, um homem saudável, pensando só na visão da prevenção do câncer de próstata, uma vez por ano é suficiente, não há necessidade de você fazer mais que isso. Só que tem que lembrar o seguinte, às vezes o urologista detecta alterações que não são câncer ainda, e ele tem dúvidas. Uma elevação do PSA, uma alteração qualquer, que poderia ser o primeiro sinal de um problema. E ele pode determinar um retorno mais precoce. Então, para quem não tem absolutamente nada, uma vez por ano é adequado. Agora, é comum que alguns urologistas recomendem intervalos menores por um zelo, tá certo? Mas é porque provavelmente eles viram algum indício, alguma coisa que precisa ser esclarecido. Ok. Então, não tendo sintomas, uma vez ao ano, está tranquilo. Não é sintoma só, Alcione, porque às vezes a pessoa não sente nada e, de repente, houve, por exemplo, uma elevação do PSA. Está dentro de um valor ainda considerado normal, tá? Mas subiu mais do que seria, vamos dizer assim, o aceitável. Isso pode ser um exame espúrio. É muito comum o exame do PSA vir com alterações que não são reais. Então, a gente tem como procedimento, no intervalo mais curto, 3 meses, às vezes, repetir o exame para ver se aquela elevação ela é real ou não. Entendeu? E o paciente pode não estar sentindo absolutamente nada. E lembrar, e uma coisa importante de ser falado, o urologista não serve só para fazer prevenção de câncer de próstata, né? O urologista deveria ser o apoio de todos nós homens. De alguma forma, ele é o médico que cuida da saúde do homem de um modo geral. Questões de potência, questões de infecciosas, questões relacionadas à prevenção de câncer de próstata. Então, para câncer de próstata, uma vez por ano costuma ser suficiente. Tá ok. Muito obrigado. Um abraço. Alma, você tem que abrir o seu microfone. Daniel, parabéns pela palestra fantástica. O que leva uma pessoa a desenvolver o câncer? Porque o câncer não é uma coisa que é contraída. O câncer, eu imagino que é uma coisa que é desenvolvida. É uma questão genética, é uma questão de meio ambiente, é uma questão de alimentação, é uma questão de contrariedade. O que você acha? Legal, Paulo. É uma pergunta bacana que dá a chance de a gente dar algumas explicações que, de alguma forma, são complementares à aula. O câncer, na verdade, ele é um desfecho final de inúmeros processos, tá certo? Que foram desencadeados por vários fatores. Por exemplo, fatores externos. Todos nós estamos sujeitos a exposições ambientais, poluições, toxinas que a gente ingere, aqueles que fumam, aqueles que bebem, têm mais toxinas. Então, é uma exposição e essas toxinas elas vão bombardeando, por exemplo, as células e podem danificar o núcleo das células, que é o DNA. Acontece que, e além dessas toxinas, a gente pode ter exposição de vírus, alguns vírus fazem isso também. Acontece o seguinte, que todos nós temos inúmeros mecanismos de proteção. Então, ao mesmo tempo que esses fatores estão provocando alterações nas células, no núcleo das células, eu tenho mecanismos de reparo disso, de proteção, que acontecem o tempo todo. Quando a gente é jovem, tá certo? A gente se expôs a pouca coisa e todos os nossos processos de reparo funcionam de uma maneira perfeita. Por isso é muito raro indivíduos jovens desenvolverem câncer, porque eles não tiveram tempo para se expor a substâncias químicas, a agentes virais e assim por diante, e os mecanismos de proteção deles são perfeitos. Quando a gente vai envelhecendo, assim como a gente tem dificuldade de subir a escada correndo, tá certo? Assim como o joelho dói, os mecanismos de proteção finos contra o câncer, eles começam a falhar. Somado a isso, ao fato de que você tem uma vida inteira de exposições ambientais. Então, o fato é que o câncer, via de regra, é um destino de todos nós no processo de envelhecimento. Como eu disse a você, 2/3 dos homens acima de 85 anos têm um câncer na próstata. Agora, onde entra a história do problema genético? Entra nos indivíduos que já nasceram com um defeito genético, onde os mecanismos de proteção, de correção são falhos. Então, não existe o reparo como existe nas pessoas normais.
Então, as mutações se acumulam rapidamente e eles desenvolvem câncer precocemente. Só que esses cânceres são a exceção. O câncer do jovem geralmente está associado a algum problema genético e é uma exceção. A regra é que cânceres apareçam em pessoas mais velhas, acima de 50 anos, via de regra. Por isso que eu falei, por essas explicações que eu dei há pouco. Depressão leva ao câncer também? Não. Depressão não leva ao câncer. Eu costumo usar um exemplo bastante contundente para as pessoas separarem. É importante entender o seguinte: depressão faz com que o desfecho do câncer seja pior, com certeza, porque a pessoa negligencia sintomas, negligencia tratamentos e a coisa avança. Se ela não se ajudar, ela não vai melhorar. Tá? Agora, depressão não causa câncer. Imagina você, por exemplo, países que passaram por catástrofes enormes, tragédias indescritíveis. Pega um Haiti, um país pobre que foi arrasado recentemente e onde as pessoas perderam tudo. O pouco que elas tinham, elas perderam familiares, as pessoas morriam na rua, tá certo? Se você analisar a curva de câncer num país como o Haiti, você não tem uma explosão de câncer depois de uma tragédia como essa. Não tem depois de guerras, não tem depois de nada. Então, a depressão, dizer que depressão dá câncer, se isso fosse uma verdade, a gente precisaria perceber os cânceres acontecendo depois dessas tragédias, e a gente não percebe. Mas, com certeza, do ponto de vista individual, a pessoa desenvolver um câncer, estar deprimido, tudo fica mais difícil. Isso não tenha dúvida nenhuma disso. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Eu acho que... Eu tenho. Marcelo. Marcelo quer fazer uma pergunta. Rapidinho, só uma colocação. Eu queria ouvir a opinião do Daniel. Daniel, obrigado pela sua apresentação. De uns anos para cá, começaram a fazer de uma maneira sistemática essas campanhas de prevenção, né? Você tem o Novembro Azul, você tem o Outubro Rosa, e agora nós estamos entrando amanhã no Julho Verde, de cabeça e pescoço. Então, eu queria saber de você, na tua experiência, você enxerga algum benefício dessas campanhas de conscientização do ponto de vista epidemiológico, ou seja, de reduzir a frequência de casos tardios, ou, falando de outra maneira, aumentando os casos de diagnóstico precoce, ou você enxerga essas campanhas apenas como uma tentativa de conscientização para as pessoas, ou você enxerga isso como uma situação que pode causar um certo tipo de alarmismo, né, na sociedade, que uma espécie de vamos dizer assim, uma cancerofobia, e que isso não resulte em benefícios, como já citei anteriormente. Qual a sua opinião sobre a validade dessas campanhas? Assim, Marcelo, é inegável que o Outubro Rosa ele foi uma história de sucesso. Ele mudou a história natural da doença e pôs no radar das pessoas uma doença que era negligenciada. Ponto. Isso é fato. O problema é que, na sequência do Outubro Rosa, vieram uma série de outras campanhas onde nem todas elas entregam o resultado prometido, tá certo? Não é verdadeiro que a gente transporta o sucesso da prevenção do câncer de mama para outros tumores. Alguns tumores, a gente tem dificuldade em dizer que essas campanhas têm impacto real em sobrevida, tá certo? E um segundo problema é que elas passaram a ser tão frequentes que as pessoas começam a se acostumar a elas e viram lugar comum. Ninguém mais liga, porque são tantas campanhas, se for prestar atenção nisso, eu não passo outra coisa. Então, eu acho que elas são válidas em termos de disseminação de conhecimento, levantar as discussões naquele período, mas como efetividade, eu não acredito que esse monte de campanhas que estão sendo montadas, que eles vão entregar os resultados pretendidos, não. Boa noite, Marco Batista aqui. Duas perguntas em uma. O câncer de próstata tem alguma coisa a ver com hereditariedade? E outra, tipo de alimentação pode ajudar a desencadear algum tipo nessa área aí?
Marco, existe um grupo de cânceres de próstata que tem um componente hereditário, sim. Então, certas famílias têm uma prevalência de câncer de próstata muito maior do que o esperado. Mas isso é a exceção. Via de regra, o câncer de próstata é um câncer do processo de envelhecimento. Ponto. Em termos de alimentação, não há nada que você possa comer que vai impedir você de desenvolver câncer. Entendeu? Nem causar câncer também. Para a próstata, não existe relação entre alimentação e desenvolvimento de câncer de próstata. Certo. Eu já fiz 2 exames, o PCA e o ultrassom. Qual o nível de eficácia para o exame de toque, né? Marco, entra naquilo que eu falei no começo. O exame de toque, ele é complementar, tá certo? Todos eles vão trazer informações que são complementares. O exame de ultrassom, ele substitui o de toque para dizer o tamanho da próstata, mas ele não diz a consistência da próstata. Isso é insubstituível, entendeu? Então, de novo, cada um desses exames traz uma informação para o urologista. O urologista vai se basear em todas essas informações para decidir o melhor caminho. Então, na prática, a gente não deve abrir mão de nada. A gente tem que fazer o que foi recomendado por quem está conduzindo o caso. Obrigado. Caetano, acho que quer fazer uma pergunta. Seu microfone está fechado, Caetano. Desculpe. Abriu agora, né? Abriu. Desculpe. Já há algum tempo nós temos a criogenia do cordão, se congela o cordão umbilical. Há alguma relação entre esse cordão umbilical que se congela com a cura do câncer ou com algum benefício que ele possa trazer para atenuar a situação do câncer? Caetano, eu mesmo, nas minhas 2 meninas, nós tínhamos feito a conservação das células-tronco do cordão umbilical, né? Por anos e anos isso ficou guardado e a gente hoje já descartou. Na verdade, houve um momento da oncologia onde a terapia usando essas células-tronco, ela se mostrou muito promissora, tá certo? Principalmente em relação a doenças que são tratadas com transplante. Seria uma espécie de um substituto para a medula óssea em determinadas situações. Houve uma euforia grande a respeito disso, mas hoje, ao bem da verdade, apesar das pesquisas avançarem e seguirem tentando, a gente não tem resultados tão promissores assim. Então, é mais fácil hoje você ter uma solução de um problema qualquer de transplante num banco de transplante público, que a gente chama, um deles é o Redome, que é um catálogo que disponibiliza medulas do mundo inteiro, do que você tentar guardar o próprio sangue da própria criança para um dia ela se beneficiar desse assunto. Porque as pesquisas não eram só para câncer, entendeu? Existiam pesquisas relacionadas à parte neurológica, lesões neurológicas, e que fazem sentido, mas o problema é que os resultados não vieram como a gente imaginava, e os custos são altos. Então eu não tenho visto, inclusive hoje, uma grande euforia em relação a essa história de congelamento de sangue de cordão. Eu tenho visto, inclusive, muito filho de médicos, ninguém guardando mais sangue de cordão. Filho de hematologista, inclusive. Tá? Muito bom. Daniel, eu queria primeiro parabenizar esse tipo de aula para leigo, é excelente, é ótimo. Eu acho que trouxe uma série de informações. Mas eu, como oncologista jurássico, que arrancava a perna, que fazia aquelas maluquices que se fazia antigamente, e eu participei disso, gostaria de que você externasse para a gente qual a sua visão de tratamentos futuros. Nós vamos conseguir acabar com essa doença um dia? E que distante, quão distante nós estamos disso? Você teria alguma visão para encerrar essa aula sua? Com certeza eu teria. Na verdade, o que eu quis deixar claro para vocês
que não vai surgir um tratamento, uma solução para a cura do câncer. Só que ela já está acontecendo. Eu estou dizendo a vocês que hoje existem indícios que algumas pacientes com melanoma, por exemplo, tratados com imunoterapia, podem já estar curados, algo que era inimaginável. E a cura vai vir assim, aos pouquinhos, com tratamentos diferentes. À medida que a gente identifique as doenças, a gente vai melhorando e vai aumentando as chances de cura em diversas frentes. Hoje, alguém que é diagnosticado com vários tipos de câncer, por exemplo, de mama, que é o mais comum entre mulheres, a esmagadora maioria das mulheres ficará curada. Em algumas doenças metastáticas, a cura começou já a acontecer. Então, é assim que acontecerá. Infelizmente, não vai existir um dia para a noite, notícia de jornal, cura para o câncer. Isso não vai acontecer. Mas todos os dias a gente tem pequenas notícias e pequenos avanços e vários gols de placa sendo marcados. E a evolução hoje é astronômica. É assim, é inimaginável em relação ao que se fazia 20, 30 anos atrás. A realidade dos pacientes. Dizer que um paciente com câncer de pulmão metastático, que a gente tinha uma grande dificuldade, que eles vivessem mais do que um ano, que eu tenho pacientes com 4, 5, 6 anos de tratamento vivos, isso é inimaginável. Era inimaginável até pouco tempo atrás. Então as pessoas têm que entender. É mais complexo do que o senso comum gostaria, porque ser simples significa uma solução simples, mas é complexo e as soluções são complexas. E virão aos poucos, infelizmente. Mas virão e já estão acontecendo. Ok, muito bom. Obrigado. E eu agora vou colocar a palavra. Não temos colunas, mas podem se manifestar com suas manifestações individuais. Só que eu peço que sejam breves, pelo adiantado da hora, e caminhamos já para o encerramento dessa sessão. O nosso irmão venerável da nossa loja, da loja 9 de Julho, nossa loja mãe, venerável mestre atual, pede a palavra. Obrigado, gente. Sendo bem rápido, até pelo adiantado da hora, eu gostaria de agradecer muito o convite, parabenizar o Daniel. Daniel, foi muito bom a sua explicação. Para leigos não é fácil de explicar, mas acho que você conseguiu atingir a todos aí, cada um sai daqui entendendo um pouquinho do que é essa complexidade e esperançoso de que em breve tenhamos novas notícias e que possam trazer aí um tratamento aí mais eficaz aí para todos. Agradeço a todos na figura do James, do venerável mestre, a todos os irmãos aí que nos acolheram e estão sempre aí à disposição também na nossa loja e quando tiverem outras oportunidades dos convites que estaremos aqui participando. Obrigado, João. Mais alguém? Algum comentário? Bom, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço a presença dos nossos irmãos lá da 9 de Julho, a nossa loja-mãe, e quero me desculpar por alguma falha que nós tenhamos tido aí dentro dessa reunião. Confesso que estamos começando, e já começamos pela maneira mais difícil, porque isto é uma reunião aberta, não tem aquela rigidez de uma sessão só de maçons, e que, para nós, isso passa a ser um pouco difícil. Então, agradeço a todos a compreensão, agradeço a participação e estamos encaminhando a nossa reunião para o final. Solicito que elevemos os nossos pensamentos ao grande arquiteto do universo, agradecer pela luz a nós direcionado e
nesta sessão online, pretendemos produzir mais reuniões desse tipo, que eu acho que engrandece bastante o nosso sistema de comunicação. Declaro essa reunião de estudos online fechada e quero comunicar a vocês que vamos continuar com esse tipo de reunião, porque eu acredito que realmente essa forma veio para ficar. É uma das pouquíssimas coisas que esse Covid trouxe de positivo. Eu quero dar uma boa noite a todos vocês e ir em paz.